Indo direto ao ponto, o que o Interprediction vai fazer é permitir criar, gerar aquele nosso amigo P, né, aquela predição que se aproxima de um quadro, olhando apenas para o próprio quadro. Tá? Então, na verdade, eu vou gerar a predição de um bloco, né, um conjunto de pixels ali, e vou olhar só para o próprio quadro para fazer isso. Como que isso é feito? Primeira questão Rodney, você pode apagar um pouco a luz? Primeira questão é olhar como que isso é. Pode esquecer ali das observações. Basicamente, eu vou pegar um macrobloco. O macrobloco é uma definição importante para a gente na HTML64. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar dele. E um macrobloco é basicamente um cara de 16 por 16. 16 por 16 pixels. Eu vou pegar um macrobloco desse aqui, que ele está reproduzido aqui em um tamanho maior, só para ficar mais simples de ver. Tá? E eu vou tentar gerar esse dado a partir de dados que estão no próprio frame. Tudo bem? Essa é a ideia. E eu posso fazer isso de duas formas, basicamente. Tá? Eu posso fazer isso por macrobloco, ou seja, fazer isso para regiões de 16 por 16, ou eu subdivido esse cara em blocos menores de 4 por 4. Tá? Se eu for fazer por 16 por 16, vai ter um esquema. Se eu for fazer em subblocos de 4 por 4, vai ter um outro esquema. E a gente vai ver esses dois esquemas aí, começando pelo de 16 por 16. Antes de mostrar como é esse esquema, quero lembrar que quando eu estou processando esse macrobloco aqui, eu já processei o começo da figura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o macrobloco à esquerda do bloco que eu estou processando já foi processado, e o macrobloco acima dele também, certo? E, para ser mais preciso, o que eu vou usar para estimar esse bloco vai ser o conjunto de pixels que está aqui em cima, exatamente acima dele, esses 16 pixels aqui, e esses 16 pixels aqui do lado. Então, por exemplo, esse macrobloco, se você olhar esse diagrama aqui, na verdade ele tem 17 linhas e 17 colunas, que são as 16 do macrobloco que eu estou processando, mais uma que está exatamente acima dele, e mais uma que está exatamente ao lado esquerdo dele. Tudo bem? Vamos ver como quer ser. Vamos começar pelo 16 por 16. Então, no esquema de predição de 16 por 16, basicamente eu vou ter 4 possibilidades de extrapolação aí, apesar que a última é uma interpolação, né, dos dados. Eu vou pegar essa barra vertical, que é do meu vizinho da esquerda, eu vou pegar essa barra horizontal, que é do meu vizinho de cima, e posso, se eu tiver no modelo 0, replicar o horizontal. Se eu tiver no modelo 1, replicar o vertical. Se eu tiver no modelo 2, que chama DC, o nome DC vem de corrente contínua, que é um péssimo nome, né? Não tem nada a ver, mas é a ideia de continuidade ali. Basicamente vai ser, vou reproduzir em todos os pixels a média dos valores de H e V. Tá? E no terceiro, no modo 3 de codificação 16 por 16, eu vou fazer uma interpolação aqui entre os valores de H e os valores de V, olhando para essas diagonais. Então, de novo, aqui eu tenho um exemplo do macrobloco que eu quero estimar, e aqui eu tenho as
os módulos aplicados, né? Replicando o WH, replicando o WV, fazendo a média ou fazendo uma interpolação usando os dados H e V. Tudo bem? É simples assim. Olhando para essas 4 possíveis predições, qual delas vocês acham que estima melhor o valor do macrobloco original? A maioria de vocês deve chutar, a maioria das pessoas chuta que dá, que é essa aqui, né? Mas enfim, o encoder vai avaliar qual é melhor e escolher. Tá? Tudo bem aí? Primeira parte é simples assim, que é a ideia de 16 por 16. E agora vamos ver como funciona se eu resolver dividir em regiões de 4x4. Tá? De novo, é mais ou menos a mesma ideia, só que agora no 4x4 eu posso usar mais valores. Ou seja, estou passando um pouquinho aqui dos valores de cima, né? Eu posso usar 8 valores aqui em cima e 4 valores aqui na vertical. Então, o modo 0, o modo vertical, basicamente eu reproduzo o que está em cima, o modo horizontal eu reproduzo o que está do lado, o DC é a mesma ideia, né? É a média de A a D e de I a L. Tem esse modo 3, que esses nomes são meio esquisitos, né? Mas é uma diagonal de cima para a esquerda. No modo 4, uma diagonal da direita para baixo. Desculpa. Uma diagonal para baixo indo para a direita. E esses restantes 4 modos são diagonais mais suaves, né? Menos de 45 graus. Vertical com tendência para a direita. Horizontal com tendência para baixo, vertical com tendência para a esquerda, e não faz sentido esse netinho aqui, tem um errinho aqui, tá? Vertical com tendência para a esquerda, horizontal com tendência para cima. E aí tem alguns exemplos de aplicação desses modelos, né? Vertical, horizontal, DC, que é basicamente uma média, diagonal para a esquerda, diagonal para a direita, e os 4 modelos com uma inclinação mais suave. Ok? A gente podia até fazer um exercício só para fixar, de tentar, mas está meio difícil de fazer aqui no esquema dos slides. Mas o que a gente está tentando reproduzir são esses blocos aqui, né? Esses 4x4 pixels aqui. O ideal que o sistema teria que fazer é olhar para esse bloco original e escolher qual desses modelos aqui aproximaria melhor o bloco original. Tá? Nossa capacidade de guardar a imagem anterior já foi grande, né? Provavelmente vocês não conseguem mais buscar o padrão anterior, né? Mas enfim, então mostrei para vocês como funciona a coisa para 16 por 16 e como funciona para 4 por 4. Então 16 por 16 eu tenho 4 modelos, 4 por 4 eu tenho 9 possíveis modelos. Então, vamos acender a luz de novo? Pode, por favor? E aí vamos tentar buscar, né, tentar fazer sentido dessa coisa aí, para ter certeza que vocês entenderam. Né? Então, vamos lá. Eu falei de 2 modos, falei do 16 por 16 e falei do 4 por 4.
É importante entender como que o H264 vai aplicar isso. Né? Ele vai sempre pegar macroblocos de 16 por 16 e vai escolher que forma que ele vai aplicar. Então, aquela primeira caixinha, aquela caixa, Então, basicamente, quando eu escolho o modelo de Data Prediction, eu estou analisando um bloco 16 por 16 e verificando se eu vou fazer esse cara em tapa só ou se eu vou fazer esse cara em 16 partes de 4x4. Agora é importante observar que no H264, ou eu faço isso, ou eu faço isso. Tá? Então, ou eu tenho um bloco intra 16 por 16, ou eu tenho aquele cara codificado em 16 partes de 4x4. Tudo bem? Os padrões mais modernos aí podem ser mais flexíveis. Tá? Mas eu quero fazer com vocês uma consideração sobre esses dois modelos aqui. Sem muito rigor, vamos pensar no seguinte: saio do bloco original e vou chegar numa predição de 16 por 16, uma predição de um macrobloco de 16 por 16. O que eu preciso guardar aqui? Né? Pensando no que eu vou escrever lá de fato. Eu preciso dizer qual que é o módulo. E esse módulo é uma variável aí de 0 a 3. Né? Tem 4 módulos possíveis, de intra de 16 por 16. Eu preciso basicamente gravar que módulo que é. E, além disso, além desse dado aqui, vai ter o residual. Né? Vai ter o residual devidamente compactado. Esses colchetes aqui querem dizer que é a compactação. Mas o que vai ser gravado lá no disco, de fato, o que eu preciso para reconstruir esse meu dado d'N é do residual e do modo de predição que eu utilizo. Tudo bem? Vocês conseguem enxergar isso? Né? Com essas duas informações eu consigo reconstruir um quadro. Né? E ele sempre tem, né, pela lógica de uma coisa feita, né, começando dado um frame percorrendo bloco, macrobloco a macrobloco, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, eu sempre vou ter as referências para construir uma predição íntegra. Certo? Bom, agora suponha que a escolha tenha sido por 4x4, de novo, sem muita precisão aqui. O que eu preciso ter? Né? Para cada subbloco de 4x4, eu preciso saber qual que é o módulo de predição. Esse cara é simplesmente um dado entre 0 e 8, né? Temos 9 possíveis modos, e o residual. Né? E eu vou ter isso 16 vezes. Né? O primeiro subbloco, vamos chamar de 00, né? Depois 01, até o 33. A ideia é só para reconstruir em blocos de 4x4 o macrobloco de 16 por 16. Tudo bem? Aqui? Então vamos lá. Se eu escolho esse módulo baseado em 4x4, vocês vão perceber que eu tenho um pouco mais de cabeçalho, né? Porque aqui eu tenho uma única definição de módulo, aqui eu tenho 16 definições de módulo, e essa definição de módulo aqui utiliza, é um número de 0 a 8, tem um pouco mais de bits do que esse número aqui. Tá? Por outro lado, se eu tenho um pouco mais de cabeçalho aqui, como nesse modo eu faço uma análise mais
refinada em número de pixels, né? Estou predizendo menos pixels, a quantidade de informação residual tende a ser menor. Tudo bem? Se a quantidade de informação tende a ser menor, esse dado aqui pode eventualmente ser menor do que esse aqui, mesmo tendo mais dados de cabeçada. Tudo bem? Isso aí, se eu refletir um pouquinho, brincando uma coisa, para poder enxergar com mais calma. Mas, então, o que essa ideia de gerar interprediction faz, nessa história de escolher o modo, é primeiro avaliar o que vai ser mais eficiente, fazer 16 por 16 ou fazer 16 blocos de 4 por 4. Tá? E aí gerar de fato a interprediction, gerando uma estimativa basic. E é isso, o interprediction é isso. Dúvidas sobre como funciona o livro? Se for dependente de 4 por 4, ele carrega muita informação. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho mais isso aqui. E aí, deixa eu pegar um 16 por 16. Você tinha comentado que, sei lá, regiões com menos detalhe realmente se consegue comunicar com blocos maiores e tal. Então, não faz mais sentido o bloco maior ocupar menos espaço. Depende um pouco. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que eu consigo cavar um exemplo legal. Imagina que eu tenho um macrobloco de 16 por 16 e esse cara, ele é muito doidão, assim, ele tem basicamente o seguinte perfil. Ele, aqui em cima, ele tem um padrão muito próximo do horizontal e aqui embaixo ele tem um padrão muito próximo do vertical. Então, se eu fizer esse cara por 16 por 16, minha estimativa deve ser ruim. Sim. Aí, se a minha estimativa é ruim, aquele residual vai ter bastante informação. Tá? Então, agora vamos supor que eu faça esse cara em bloco de 4 por 4. Então, isso significa partindo de 16 blocos de 4 por 4. E aí a estimativa de cada bloco desse de 4 por 4 vai ser muito próxima da final. Né? Então, o residual de cada um deles pode carregar muito pouca informação. É essa a brincadeira. Agora, só para aproveitar então esse exemplo aqui, imagina que eu tenho um bloco, de novo aquele exemplo, né, da página em branco, né, que faço um filme de uma página em branco. Aí, o 16 por 16, em especial no modo DC, é perfeito. Né? Eu pego a média de quem está aqui em cima e reproduzo. Observe, já pararam para pensar a quantidade de informação que eu economizo, né? Porque, de novo, nessa ideia de um macrobloco que é uma página em branco, né? Eu vou gravar, trocar os 16 por 16 pixels ou os 256 dados de pixel por uma descrição do tipo, que vai ser alguns bits, né? E um residual provavelmente muito menor. Ou próximo de zero, né? Beleza? Mais dúvidas, pessoal, sobre o que é o INCA? Bom, deixa eu fazer um parênteses, quando vocês vão tendo mais dúvidas aí, deixa eu fazer um parênteses sobre como essa coisa vai ficar mais flexível nos padrões mais novos. Tá? Então eu falei para vocês que no H264 ou eu faço 16 por 16 ou eu faço 16 blocos de 4 por 4, certo? E aí você já deve ter imaginado que a flexibilidade entra em permitir diferentes combinações disso. No H265, por exemplo,
eu poderia pegar esse cara e fazer um bloco de 16 por 8 e outro bloco de 16 por 8 aqui. Ou ainda quebrar esse 16 por 16 em um de 16 por 8 e mais 2 de 8 por 8. Por exemplo, e conforme for, vou escolher o que for mais apropriado, né, dependendo da configuração do macrobloco. Tudo bem? Então, essa é uma das principais diferenças. A inserção de flexibilidade intra vai por esse caminho. Diga. Esses modelos são gerados a partir do bloco da imagem? Da imagem que ele gera esse modelo? Então, por exemplo, aqui, essa primeira coluna e essa primeira linha, elas pertencem a outro bloco. Tá? O 16 conta daqui até aqui, né? E daqui até aqui. Isso aqui é do outro bloco, do bloco à esquerda. Isso aqui é do bloco acima. Professor, quem está no bloco da primeira... Ele dançou, né? Não tem referência. E o primeiro bloco, né, aquele cara que está à esquerda e acima, aquele bloco lá em cima você vai ter que resolver na transformada na quantização mesmo, né? Não tem jeito, vai carregar mais informação, não tem, não tira a informação. Tudo bem, pessoal? A pergunta aí, então, se na hora que eu vou codificar esse primeiro macrobloco aqui, bom, não tem muito jeito. Na verdade, tem um jeito, né? Dá para você fazer DC com ele. DC é aquele intra, você guarda só um valor e o módulo, né? DC ali já pode ajudar. Né? Não pode usar o bloco de baixo, não, porque ele não é um cara que já foi processado, né? Imagina que eu tenho um streaming ali, né? Eu tenho um pipeline de processamento, né? Eu pego, lembra do nosso diagrama aqui, né, de blocos? Eu uso coisas que já foram processadas, né? Porque senão aumenta muito a complexidade, talvez não tenha ganho suficiente, né? Mas eu mantenho, né, uma das coisas bem legais do intra é que o cache que eu preciso é muito pequeno, né? O cache que eu preciso para rodar o intra é sempre só os vizinhos, né? Bem eficiente. Beleza?